Olá, boa noite. Terminando de me preparar, meu Deus do céu. Olha só como a gente faz as coisas aqui. Prontinho, um pouco melhor agora. Então, nós vamos dar início a mais uma live em movimentos, né? Até semana passada, nós trouxemos depoimentos dos profissionais compartilhando as suas trajetórias de desenvolvimento, né? Então, o caminho que cada profissional percorreu para se tornar o profissional que é, né? E esse ciclo permitiu que os profissionais fossem reconhecidos em sua jornada, né? E teve a pretensão assim de estar despertando quem ouvisse um reconhecimento dos seus próprios passos nesse próprio caminho de desenvolvimento, né? A história de cada um pode mesmo chegar como uma inspiração ou uma reflexão. Agora, a partir de hoje, nossas lives elas ganham um outro perfil, né? Uma outra característica. Nós estaremos aqui com cada profissional apresentando um tanto do seu conhecimento, né? Conteúdos adquiridos e aprimorados na sua prática e que podem ser compartilhados, mesmo que brevemente, já que a nossa live dura aproximadamente 30 minutos, né? Então, hoje nós teremos aqui, estamos aguardando a entrada da Elaine. Muito bem-vinda, Elaine. Oiê! A Elaine é terapeuta integrativa e atualmente está realizando atendimentos online, né, Elaine? Isso. E que atua em modalidades como a meditação, florais alquímicos, runas, numerologia, feng shui. Tem Então, um como vocês pacote. podem ver, é, é uma pessoa que adquiriu muito conhecimento, né, ao longo da sua jornada e que vai falar hoje para a gente sobre observe os sinais. Tan, 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 tan. Então, Elaine, de que sinais exatamente você quer falar para a gente? Tá, vamos resgatar a nossa crise de riso o dia que eu te passei o tema da live, porque eu lembrei daquele filme do Mel Gibson, Sinais, né? Sim. Que tem a coisa dos ETs, o capacete de alumínio. Eu falei, Olivia, vamos entrar na live de capacete de papel alumínio e tal. Mas não é exatamente sobre esses sinais que a gente vai falar, mas também, porque é o que eu falei aquele dia. No filme, sem querer dar um spoiler, mas ele consegue lá na frente olhar para trás e juntar o quebra-cabeça. Né? Que quebra-cabeça? O quebra-cabeça dos sinais que o universo foi passando para ele, e que a gente vai vendo ao longo do filme e também não entende como sinais. Ele é que consegue juntar esse quebra-cabeça no final. Uhum. Né? E isso tem um pouco a ver no seguinte sentido. É muito fácil a gente olhar para trás na vida da gente e falar, nossa, se eu tivesse prestado atenção naquilo que aconteceu, poderia ter sido diferente. Uhum. Aquilo que aconteceu foi um sinal, seja lá o que for. Mas que você só Uhum. conseguiu compreender depois que toda a situação se desenrolou. Tá com delay a minha voz ou a minha imagem? Não, a minha tá? Tá. Você congela e descongela, congela e descongela. Tô Se alguém percebendo puder também. também falar como é que tá, porque às vezes as pessoas também estão recebendo com algum delay. Se alguém perceber, puder comentar. Mas tá Uhum. engraçado. Agora melhorou um pouquinho. Tá Agora bom. melhorou. Então, assim, é um pouco isso, né? A gente Uhum. consegue olhar para trás e perceber os sinais que o universo foi dando. Mas a gente já está lá na frente. Então, Uhum. na hora que acontece, é um pouco mais difícil, mas não é impossível, é um treino. Acho que é muito Sim. isso. Não está ótimo, a Lúcia está falando, que bom.
Então, é entre eu e você o delay aqui. Isso, é. Já eu alcanço. Mas até essa coisa, por exemplo, de eu atender no movimentos. Hum, Olha só, a gente se conhece desde a adolescência. isso. A gente fez teatro, a gente passou uma etapa da nossa vida, né? Da nossa caminhada, andando ali num paralelo. Elaine não, Olivia um pouco. Então o teu tá com um delayzinho mesmo, a Tati tá falando. Uhum, Então é. assim, e a gente foi se reencontrar mais de 40 anos depois, e para nossa surpresa, num caminho muito parecido. Né, que é Uhum, o caminho de terapias, que é uma coisa mais alternativa, não é a terapia convencional, a psicologia. Nós optamos por um caminho semelhante. Lá atrás, aos 15 anos, 14, 13, a gente não tinha muita condição de entender no que aquela amizade ia dar. Porque era uma amizade muito forte, né? E uhum. cada uma seguiu seu rumo para quê? Para se reencontrar 40 anos depois. E cada uma podendo contribuir com a outra de uma maneira diferente. Não é interessante isso? Com certeza. Tanto E a gente lá não como entendeu, a cá. gente entende olhando. Como é que é? Não entendi o que você falou. Tanto lá como cá, né? Sim, Tem a sua importância, né? sim. Mas talvez se a gente não tivesse plantado lá atrás, com o Assim. coração, do jeito que a gente plantou, porque era uma amizade que não tinha interesse, era uma amizade de verdade. A gente se identificou e se aproximou por isso. Né? Uhum, Então o universo deu um sinal ali, falou: olha, tem uma liga aqui. Vocês vão crescer e lá na frente essa liga vai florescer de um outro jeito. Mas hoje a uhum. gente olha, e acho que isso vale para a gente ter um olhar atento ao hoje, para conseguir captar dentro da gente o que esse reencontro está plantando. Porque esse reencontro nosso, ele é fruto de uma coisa que foi plantada lá atrás, Sim. né? Agora, este Uhum. reencontro também, além de ser uma colheita, também é um plantio. Porque a gente ainda está viva, então, ó, a gente ainda está plantando, ainda está semeando. Para florescer o quê? Né? Uhum. Este reencontro é um sinal de alguma coisa. A gente precisa colocar esse olhar mais atento nesse sentido, não do controle, mas do fluxo. Né? Para onde que isso está caminhando. É só um Uhum. exemplo, porque é nosso aqui. Com certeza, né? E aí você está falando como é importante a gente prestar atenção nos sinais, né? E por uma questão assim, né? Mas que diferença que isso pode fazer, Elaine, prestar atenção nos sinais no dia a dia, né? É o mais importante, né? Uhum, A gente passa o dia, hoje em dia a gente passa a maior parte do tempo da vida da gente focado em tudo que acontece fora. É o próprio Instagram, é o WhatsApp que chama toda hora, aí é a notícia da TV do Covid que todo mundo quer saber, quantos morreram, quantos casos, se já abriu, se já pode ir para a praia. Fora, tudo fora. E mesmo de fora, esses sinais vêm. Mas que sinais são esses? Você tem uma questão sua para resolver. Você está lá com um desafio na sua vida, no seu trabalho, em qualquer área da sua vida. E você começa a focar naquela questão. Dizem que um problema nunca pode ser solucionado a partir da mesma frequência que gerou o problema. Então já começa que você tem que se afastar daquela frequência para poder enxergar como observador. Então, se afastando, você vai ter um panorama mais amplo. E a entrega. Eu acho que a entrega é uma coisa importante. Nenhum desafio vem na vida da gente à toa. É uhum, sempre um aprendizado, com em algum certeza. nível, né? Então, se aquilo é um aprendizado e eu não estou entendendo, né, sabe? Eu não estou entendendo por que isso está rolando comigo. Eu não mereço. Oh, coitada de mim, eu sou um ser tão bom.
tão iluminado, eu não merecia passar por isso. Não, você está aprendendo alguma coisa aí. Isso não faz de você uma pessoa menos boa ou menos iluminada. Você continua tão boa, tão iluminada quanto você sempre foi. Mas você tem aquele desafio que vai te trazer um aprendizado. Então, ó, entrega. O que é entrega? É entregar no fluxo da vida. Se você não está conseguindo solucionar, não tente solucionar agora. Se é uma coisa que não requer uma ação imediata de vida ou morte, você não precisa solucionar agora. Você tem nem que seja 5 minutos para entregar aquilo para o universo e questionar o universo. E aí, universo? Ok, eu já entendi, eu estou passando por esse perrengue, seja ele qual for. Qual é o caminho para eu sair disso? Qual é o caminho para eu solucionar? É jogar a pergunta para o universo, mas na confiança de que aquela resposta vai vir. Não adianta você ficar também enchendo o saco do universo. Né? E aí, faz 5 minutos que eu perguntei, ainda não veio nada, universo. Ó, agora já faz 10, universo. Porque não é por aí. Qual é o meu aprendizado? Exatamente, Tati. O que é isso que eu estou vivenciando? O que eu tenho que ver, que entender, que aprender, que sentir com isso? E como eu soluciono? E é uma coisa engraçada. Hoje, eu, pelo menos, saio muito pouco de carro, né? Quando eu trabalhava na rua, porque hoje eu trabalho em casa, né? Quando eu trabalhava na rua, eu pegava carro, ou metrô, um Uber, sei lá. Você vê anúncio na rua, né? Você vê outdoor, você ouve rádio, né? Você tem ruídos que acontecem enquanto você está se dirigindo para algum lugar. Esses sons e essas imagens de fora têm as respostas para sua questão. Se você estiver conectado, se você estiver atento, ó, passa batido. E uma coisa que eu tenho percebido é assim, quando você limpa o acesso à sua essência, à sua voz interior, e você consegue ouvir melhor o que seu coração fala, você consegue prestar atenção nesses sinais. Porque você começa a ficar mais conectado com você mesmo. E se realmente somos todos um, estamos todos conectados, o universo está colocando as respostas ali em cada rádio que você está ouvindo, em cada anúncio, cada outdoor na rua, uma revista que você está folheando, desde que você tenha o quê? O olhar atento. Que não é o olhar de controle. É um olhar atento, amoroso. É bem diferente. Porque assim, como identificar, né, que este sinal está, vamos dizer, dialogando, se remetendo a uma questão, né? Porque vamos pensar, será que a gente só carrega uma questão? Ou será que a gente Nossa, carrega uma gama, né, de uma questões? malinha, uma mala de questões, né, da vida. A mala. Uhum. E a gente, no fundo, sabe exatamente quais são essas questões e a gente tem isso linkado e escalonado e tem ali a prioridade e todo o resto, né? Então, na cabeça da gente, a gente sabe. O que eu acho interessante é que essas coisas vêm de duas maneiras, e essa é a dificuldade. Ou elas vêm, os sinais vêm de uma maneira muito absurda, ou vêm de uma maneira tão óbvia que você fala, não pode ser. Ou é tão absurda que não pode ser. E esta é a dificuldade. É observar e sentir se ela é tão absurda que sim, pode ser, ou ela é tão óbvia que sim, pode ser e eu não estava vendo. Exemplo, que é melhor do que blá, blá, blá. Eu estou aqui montando um curso e eu precisava de uma referência que eu não estava achando. Não estava achando. Estou ali num índice de um livro qualquer, aí eu vejo um item e falo, uau, é isso. Aí tocou o telefone. Eu fui atender e aí fui fazer outras coisas. Quando eu voltei para aquele livro, fui lá olhar aquele índice para ver, não existia esse item no índice do livro. Aquilo que eu li não estava lá. Não existia aquele escrito. Falei, ok. Então temos alguma coisa muito estranha aqui. Aí eu tô indo pro lado do... É tão absurdo, né? Que só pode ser, né?
E aí eu comecei a fazer uma pesquisa por um outro caminho que me fez chegar num material que eu já tinha lido e que eu não estava lembrando. E aí eu não me conformei, voltei no índice daquele livro. Falei, não, isso tem que estar escrito aqui. Não está. Aquele item não existe. Então, eu não posso, não tenho, a não ser que eu seja uma louca, doida, surtada, que não é o caso neste momento, né? Eu li aquilo. Eu li. E aí eu encontrei o material. Um outro exemplo, bem na linha do absurdo. Estava atendendo uma cliente, de repente ela me faz uma pergunta, também nesta mesma fase, sobre cabala. Falei, mas isso eu tenho um livro. Peguei o livro, mostrei para ela, fotografou a capa e tal, não sei o quê. Ela perguntou se eu já tinha estudado, eu fui contando e tal. Para no fim, depois de 1 hora de sessão online, ela vira para mim e fala assim, então, o meu pai é judeu. Aí a interrogação vem assim, caramba, por que você está perguntando para mim de cabala? E tá tudo bem. Aí eu vou guardar o livro na estante, depois da consulta, da sessão com ela. Na hora que eu botei o livro despencou da minha mão, escapou da minha mão e caiu na minha cabeça e foi pro chão. Falei, opa, temos alguma coisa aqui. São as coisas simples que acontecem, que mostram pra gente que, olha, para e observa isto. Isso que tá caindo da sua mão, isso que você acabou de ler e você não achou. Isto que o locutor da rádio acabou de dizer. Por que você não ouviu o programa inteiro da rádio e ouviu essa frase dele e trouxe você de volta? Você estava ali no trânsito, sem prestar atenção. Aquela frase te trouxe para o presente, te trouxe para o agora. Então tem muito a ver com esse estado de presença. Às vezes uma frase de uma música, né? O locutor, a música, uma frase de um livro que você vai guardar e você abre sem querer o livro, assim, na hora de pôr numa estante. Pare e olhe onde ele abriu. Não custa 2 segundos você fazer isso. E ali pode estar uma resposta para uma questão muito importante da sua vida. Porque é o que eu falei, ou é muito absurdo, que é tipo o livro que não tinha aquilo escrito, ou é tão óbvio que a gente não presta atenção. E isso é um treino. É a conexão com a gente mesmo. Eu tenho um exemplo para dar também nesse sentido, para falar uma outra coisa, né? Que certa vez, eu tenho um exemplo desse, assim, que eu falo assim, às vezes o sinal precisa realmente ser muito claro, né? Porque às vezes a gente não quer ouvir. Né? Não, então você faz desenho e legenda, né? Isso. Universo, Então, manda com desenho e legenda, senão não entendo. Isso, eu falo, manda o sinal bem claro, porque a coisa é séria, né? E era para eu participar de uma reunião que envolvia uma situação muito, muito conflitante. E eu não sabia, na verdade, se a minha presença facilitaria ou prejudicaria o andamento da solução de tudo. Né? Então, antes de dormir, a reunião ia ser logo de manhã, então, antes de dormir, eu realmente fui me preparar para o sono e falei, olha, universo, né? Se eu não tiver que estar presente nessa reunião, seja claro, você sabe que às vezes eu sou teimosa com essa coisa de responsabilidade, eu tenho que ir no meu compromisso e tal, então seja claro. Bom, o que aconteceu? Eu fui dormir bem, eu estava ótimo. No dia seguinte, na hora que eu acordei, eu não consegui levantar da cama. Uau! As minhas costas estavam travadas. Eu não conseguia levantar da cama. Foi impressionante. Então, eu falei, bom, já entendi, ok, Isso, vou ficar aqui. Eu entendi. Isso é legal, é isso. Vou ficar aqui um pouquinho, né, e tal. E realmente, foi no próprio período da manhã, sem eu fazer nada, as minhas costas voltaram a ficar bem e eu tive um dia ótimo. Né? Mas você seguiu, né, o sinal que você recebeu. Isso. Você não brigou com aquilo, porque às vezes a gente ainda briga. Fala assim, não deve ser isso não, eu vou na reunião,
eu vou fazer desse jeito. E aí chega uma hora o universo fala assim, tá, você pede, eu mando e você não segue. Você seguiu, né? Exatamente. E eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante, né, a gente considerar é que às vezes a gente realmente não ouve o primeiro sinal, né, Elaine? Como você estava falando aí no seu exemplo, né, do livro e tudo mais, às vezes a gente pode titubear, falar, não estou entendendo. Mas eu acho que, de todo modo, a vida é sempre muito generosa, né? E ela insiste. Insiste, o sinal vem de novo. O que eu entendo é que às vezes o buraco vai ficando maior, né? Porque você tem ali uma questão. Vem um sinal, você não atende, você não observa. E a questão vai se agravando às vezes. Aí vem um outro sinal. Mas a questão continua se agravando, porque você não atende ao sinal. Então, é essa observação que a gente precisa fazer também, né? E pedir. Meu, a gente tem que pedir. A gente não é pedinte, né? Porque eu detesto essa postura de pedinte pecador. Eu não aceito isso. Né? Eu acho que eu sou uma centelha divina, eu sou conectada ao Criador, eu emanei dele, eu sou como ele. Jesus falou que eu posso fazer tudo que ele fez e muito mais, cara, eu acredito nele. Então eu não sou um ser que fica mendigando, sabe, com o cosmo, com o universo. Eu faço parte disso tudo, né? Todos nós fazemos. E pedir um sinal, né, nem que seja com desenho e legenda, não é ser pedinte, é dar autorização para receber uma interferência. Por quê? Qualquer ajuda é dada com a minha permissão. Ninguém vai interferir no meu livre-arbítrio. Eu tenho que dar essa autorização. Então, pedir não é exatamente ser pedinte. Pedir é autorizar o universo a intervir, a me dar esta luz, a me dar este sinal, a me apontar uma possibilidade de saída. Não adianta falar, o universo me manda um carro novo? Não. Ele pode até mandar uma luzinha do tipo, olha, sabe aquela pessoa? Olha, pode rolar um trabalho, se expande mais aqui, medita, né? Vai pra rua, ou fica em casa. São outros sinais. Ele não vai mandar um carro novo para mim. Ele vai me trazer o quê? O universo traz discernimento, o universo traz clareza. E é isso que a gente precisa pedir. Né? Porque o universo não vai materializar um emprego, uma casa, um carro. Não é essa a questão. Isso eu vou trabalhar para conquistar. Se é que eu quero uma casa, um carro, seja o que for. Mas os sinais, eles vêm para as coisas mínimas do dia a dia. Ó, quer ver uma coisa bem legal que aconteceu? Na década de... Entre os anos 90 e 2000, eu tive uma clínica na Praça da Árvore. Tinha os profissionais que atendiam lá, era um esquema bem interessante. A gente tinha trabalho espiritual, era um trabalho de nova era, com decretos e tal, era bem bacana. E eu tive muitos anos, muitos anos. E um dia eu encasquetei que tinha alguma coisa errada ali. Então, assim, eu não sabia se era eu não sabia se era a casa, eu não sabia se era a egrégora que a gente tinha ancorado ali que não estava legal. Eu não sabia o que estava acontecendo. Só que eu entrava na casa e eu falava assim, nossa, tem uma interferência aqui que eu não estou curtindo. Eu não sei o que é, mas não tá bom. Tinha cliente, tinha tudo, tava tudo certo. Tava tudo certo. Mas eu me sentia estranha. O que eu fiz um dia? Ia ter um feriado de 25 de janeiro. Eu entrei na sala, era uma sala onde nós só fazíamos as reuniões de nova era. Então, era um ritual semanal que a gente trabalhava com decretos, com mantras, com meditação, com leituras para reflexão, tinha uma conversa, enfim. Eu entrei lá, tinha um altarzinho bonitinho que a gente fazia sempre com flor e tal, não era nada místico, esotérico, esquizotérico, era bem tranquilo. Mas tinha uma energia ali dentro, né? Porque a gente ancorou durante muitos anos. Eu entrei ali, sentei, falei, ó, é o seguinte, universo. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu não sei se eu tenho que fechar a casa. Eu não sei se eu tenho que mudar de casa.
Eu não sei se eu tenho que desmantelar esta egrégora toda, fazer uma faxina energética geral e começar tudo de novo aqui dentro mesmo. Ó, eu quero um sinal. E aí eu fiz isso, ó. Desenhe legenda, porque é sério, e eu não posso não entender. Eu tenho que entender o sinal. E ó, fechei a casa e fui viajar, porque era feriado. Um dia eu entrei, sentei ali, mandei a minha energia para o universo, pedi socorro e fui embora. Eu não fiquei ali. Eu fui cuidar da vida. Eu ia viajar, fui passear, tal. Beleza. Passou o feriado. Fui lá para a casinha, né? E abri a casinha. Quando eu abri a casinha, tinha umas coisas no chão, assim, de parede quebrada. Sabe quando você faz uma obra no andar de cima e cai um monte de coisinha no andar de baixo? Eu achei aquilo estranho, levei um susto. Falei, nossa, será que alguém invadiu a casa, né? Andei o andar térreo todo, não tinha nada. Tudo fechado, tudo certinho. Olivia, comecei a subir a escada. Era uma escada que fazia, ela pegava, fazia uma curvinha e aí dava no andar de cima. Quando eu cheguei na curva, que eu tive a visão do andar de cima, não tinha telhado. Que é um desenho melhor que esse, tipo, sai da casa. Não tinha como eu ficar. A casa não tinha telhado, não tinha forro, não tinha teto, não tinha nada. E não era uma casa muito engraçada. Foi trágico. E aí, eu fui andando naqueles escombros, né? Nem sei, parecia que tinha tido uma guerra ali dentro. Quando eu chego na porta da sala onde tinha esse altarzinho que eu tinha conversado, o pedaço do teto que caiu foi do lado dessa sala, que foi o teto todo do banheiro que despencou. A sala era só entulho, porque aquilo caiu e esparramou, né? Até o meio da sala. Do meio para o altar, não tinha nem pó. O tapete era azul marinho. Dali do meio para trás era branco de pó, do teto que caiu. Daquele ponto para frente, o tapete era azul escuro. Normal. Uhum. Intacto. É o que isso que a Tati está escrevendo. Intacto. Não chegou. Tipo, olha, você pediu, nós te enviamos o desenho com legenda. Eu podia Uhum. ter dito, nossa, vou ficar, né? Vou arrumar esse teto. Chamei a proprietária da casa, ela veio, ela olhou. Não, Elaine, fica. Você não precisa nem pagar o aluguel, a gente vai consertar. Quando ficar pronto, você volta a pagar. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu não posso ficar nessa casa. Eu tive que ir embora, porque eu não tinha pedido um sinal. Claro, como dia, né? E foi num vendaval que deu em São Paulo. Então, claro que não foi só o meu teto que caiu. Né? Uhum. Teve um problema sério. Eu não lembro direito que ano foi isso, mas foi acho que foi antes do ano 2000, não lembro muito bem, mas foi uma coisa feia em São Paulo. Ventos, assim, numa velocidade absurda, e levou o telhado embora mesmo. Não É foi o só que o o meu. Jung, é o que o Jung chama de sincronicidade, né? Isso, Quando isso. acontece um evento e esse evento tem uma representação significativa para a sua história, né? Exatamente. Isso é a E sincronicidade, é a né? sincronicidade. Se não tivesse tido um vendaval, teria vindo um outro sinal de uma outra maneira. Agora, Uhum. eu plasmei o que em volta de mim? Eu pedi uma coisa muito, muito óbvia. E veio. Teve o vendaval, pá, vamos aproveitar o vendaval, derrubar o telhado dela se ela sai daquela casa. Pronto. Foi perfeito. Sincronicidade, esse é o nome. Os sinais são isso, é a gente observar com o coração quando esses sinais vêm, porque eles sempre vêm. A gente não fica sem resposta. Jamais. Então, o nosso tempo já está terminando, né? Mas eu não queria terminar sem fazer essa pergunta, Elaine, que seria assim:
como cada um de nós, né, como cada uma dessas pessoas que estão aqui, que está aqui conosco hoje, né, assim, como que a gente pode desenvolver essa capacidade para perceber esses sinais? E como no seu trabalho, mais especificamente, né, assim, você lida com isso? Tem alguma Tem, coisa que você poderia estar falando sobre isso? tem duas coisas que são muito importantes. Por exemplo, o trabalho com o floral alquímico, que é um floral que até tem flor, eu brinco, né? Esse floral alquímico tem até flor, né? Porque tem tanta coisa que tem até flor. Ele ajuda a limpar o que bloqueia essa nossa visão e a escuta dos sinais. Porque ele amplia, ele potencializa a nossa comunicação com a nossa voz interior. Para a gente poder ouvir, para a gente poder enxergar o que está sendo passado. Como a meditação. Né? A meditação é o silenciar e ir para dentro de você, mas não de uma maneira passiva. Né? Não daquela maneira, silencia a mente, faça on. Não. Vamos entrar em contato com o que a gente tem lá dentro, que é a nossa essência, que tem sabedoria, que tem a conexão, que é um com o todo, para trazer essa sabedoria para a gente. Como? Entre outras coisas, na forma de sinais. Porque quando você interioriza, você passa a ter um silêncio interno, apesar do ruído externo, que te ajuda Uhum. a ouvir no barulho externo. Porque você vai ouvir dentro. Você vai enxergar dentro, apesar de toda a poluição visual ou de toda a poluição sonora que está no exterior, você consegue acessar isso dentro de você. E assim, é um segundo. Quando você começa a praticar, é um segundo que você fecha os olhos e fecha esse apelo externo e respira. Você vai se conectando e vem tudo lá de dentro. Parece mágica, cara, mas não é mágica. É treino. E o floral ajuda muito nisso. Quando ele vai te limpando de tudo que você absorveu que não faz parte de quem você é. Né? Seja da sua criação, da sociedade onde você cresceu, da religião com seus dogmas. Ele não derruba essas coisas. Ele só tira para você ver quem você é. E tudo continua valendo, mas não como parte de quem você é. Como suporte. É diferente de ser parte. Minha família é o meu suporte. Eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe. Mas eles Uhum. são o meu suporte. E eu não preciso ser eles. Eu consigo conviver com o suporte, com o apoio. E é isso que o floral faz. Separar quem eu sou de quem eles são. De quem eu sou, de quem a escola que eu estudei é. Então eu vou ficando cada vez mais livre em contato comigo mesmo, para poder me ouvir. É a voz do meu Uhum. espírito. Eu sempre brinco, eu falo assim, gente, a alma da gente, o espírito da gente não faz nada. Né? Ele é lento, ele é vagalzinho. Então, assim, ó, espírito só dá ideia. Quem faz é o corpo. E o corpo só faz porque ele faz química. É aqui, é tudo nas glândulas, é química. Então, o meu espírito dá a ideia, e o meu corpo faz a química para eu realizar. Então, o meu espírito ajuda a perceber os sinais quando eu estou nessa limpeza. E o meu corpo Uhum. consegue captar de uma maneira muito mais clara o que eu preciso fazer. E isso tem a ver com essa leitura dos ambientes. Não sei se ficou claro, assim, do trabalho em si, Uhum. né? Porque é o floral, a meditação, as duas coisas trabalham muito isso. Que é o contato com a gente mesmo. É fortalecer esse contato com quem a gente é, lembrar que a gente é centelha divina, a gente está na malha, a gente faz parte do todo cósmico. Então não tem como a gente não receber os sinais. A gente é que tem que se trabalhar para perceber. É diferente. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Elaine, Adoro por, falar disso. por despertar, né, a nossa capacidade de ficar mais atenta, né, Sim. para esses sinais e espero que cada um que esteja aqui ouvindo, né, possa também se sentir ativado nesse sentido, né, e possa usufruir um pouco disso que você trouxe, né, que tudo muito resumido. Mas se vocês quiserem mais, podem fazer contato com a Elaine, que ela tem muita disponibilidade para falar, porque Sim. ela gosta, viu? Falo, adoro, adoro falar.
Adoro contar porque é útil para as pessoas, é muito legal. É, muito bom. Também quero agradecer a participação de todos vocês e lembrar que na próxima semana nós teremos aqui a Kátia, né? E a Kátia vai falar sobre os cuidados com diabetes. Muito bom. Então, segunda-feira, às 19 horas. Marcadíssimo. Segunda, 19, Kátia Martins. Muito obrigada, Elaine Obrigada, Martins. querida. Beijo para você. Obrigada, pessoal.